O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, o texto dos Atos dos Apóstolos diz que Paulo, numa das suas viagens apostólicas, passou por Troade e tinha muito pouco tempo para ficar naquela cidade, então foi celebrar a Eucaristia. Se sabe do contexto que ele estava celebrando a Eucaristia, porque fala da fração do pão, né? E diz que Paulo prolongou muito a sua homilia e um rapaz chamado Eutiques dormiu e caiu lá da janela e morreu, né? Então, muito cuidado, porque não caiam da janela, porque eu não sou Paulo, não vou ser capaz de ressuscitar ninguém essa noite, né? Prometo não fazer como ele, que fez uma homilia até o dia seguinte, até o amanhecer, né? Nós estamos gravando essa homilia para o pessoal entender. Nós estamos celebrando agora a missa à meia-noite, então agora são 00:27 mais exatamente, né? Vou tentar não prolongar tanto a homilia para não correr o risco de ninguém, ao invés de fazer uma bela meditação, fazer uma bela dormição durante a missa, né? Bom, feito a pausa estética, não tão estética assim, para vocês se acordarem um pouquinho, eu queria dizer algumas palavras nessa solenidade tão bonita da Mãe de Deus. Nós concluímos com essa solenidade a 8ª do Natal. Assim como na Páscoa, o Natal também ele é prolongado na sua festa litúrgica, a sua solenidade litúrgica por 8 dias. E se conclui justamente com a solenidade de Maria, Mãe de Deus. A maternidade divina de Maria foi o primeiro dos dogmas que foi proclamado pela Igreja em 431, no Concílio de Éfeso. E a proclamação desse dogma se dá no contexto para defender, na verdade, uma fé em Cristo. O problema naquele momento era um problema cristológico. Havia uma heresia que dizia que Jesus não tinha duas naturezas, né? E por isso não era verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Então, naquele momento, para poder defender vamos dizer assim, essa dupla natureza de Cristo, então Maria foi proclamada como Mãe de Deus, para dizer que aquele que nasceu de Maria era verdadeiramente o Filho de Deus. E o texto do concílio é muito bonito, porque diz que depois da... Pode deixar, porque ele tem medo, está com medo dos fogos. Depois da proclamação do dogma, o povo ficou do lado de fora da sala conciliar e depois fizeram uma grande procissão de velas, aclamando Maria como Mãe de Deus. Essa é uma verdade que está no coração da igreja. Por quê? Porque essa é a maior graça que Maria pode receber. Na verdade, é a maior graça que qualquer ser humano poderia receber. E por causa da maternidade divina, ou seja, porque Maria deveria ser Mãe de Deus, ela recebeu todas as outras graças. Então, porque deveria ser Mãe de Deus, então ela também foi imaculada desde a sua concepção. Porque era Mãe de Deus, então como Deus era, o Jesus era o único filho do Pai, também o único filho da Virgem, então a sua maternidade virginal. E depois também porque era filho de Deus, não padeceu a corrupção do sepulcro e foi assunta ao céu de corpo e alma
antes que se deteriorasse como nós outros, né? Então, na verdade, a graça da maternidade divina de Maria é a maior graça que Maria podia receber, né? E os textos de hoje, na verdade, eles nos dão belíssimas indicações. Eu queria tirar duas coisas que me parecem muito importantes. A primeira delas está no texto da carta de São Paulo aos Gálatas. Eu vou fazer gestos e eu peço que vocês o acompanhem. Se fosse na sala de aula eu escreveria, ficaria mais fácil de entender, mas com gestos também se entende, né? Quando nós tomamos o texto, este texto parece uma espécie de poema. Quando nós o lemos no seu original grego, soa de fato como um poema, né? A gente sabe que o texto de um poema ele é feito com uma métrica, né, certinha, tem uma rima das palavras, né? E aqui Paulo parece querer de fato descrever uma realidade teológica bastante profunda, mas como uma grande poesia, né? Então ele diz, né, que chegado no tempo previsto, né, o Filho de Deus é o primeiro verso do poema, né? Ele nasceu de uma mulher, o segundo verso do poema, e nasceu submetido à lei. Então nós temos aqui 3 elementos que são muito importantes. Então, o Filho de Deus no tempo previsto foi enviado, né? Então o Filho de Deus é enviado através de uma mulher, diz o texto, e enviado sujeito à lei, porque, claro, fez-se um homem como os outros e estava sujeito às leis do seu povo. Depois Paulo, como faz uma espécie de espelho, né? Como fosse um par quiral, a gente diz isso, né? Como se fosse as duas mãos. Ele vai dizer, então, por que o Filho de Deus fez isso? Para nos libertar aqueles que estavam sujeitos à lei, libertar aqueles que estavam sujeitos à lei, e para nos fazer filhos de Deus, né? E herdeiros, então, da filiação divina, filhos adotivos, filhos do Pai, ele está falando, é claro, né? Então, nos 3 primeiros elementos, quando fala de Jesus, né, ou melhor, quando fala de Jesus, tem 3 elementos. O Filho de Deus, que veio nascido de uma mulher, que veio sujeito à lei. Depois, quando ele fala de nós, ele vai dizer para libertar aqueles que estavam sujeitos à lei, para fazê-los filhos de Deus, né? Parece que falta alguma coisa aqui no meio, porque ela está, na verdade, subentendida, né? Também esses que estão sujeitos à lei e que foram libertados pelo Filho de Deus, e para fazê-los filhos de Deus também, então também eles têm uma mãe, né? Também eles, como são filhos do Pai eterno, são feitos por Jesus filhos do Pai eterno, também receberam da parte de Deus mesmo, de Jesus, uma mãe, que é a sua própria mãe. Desde quando Maria concebeu no seu ventre o Filho de Deus, na verdade ela gerou na carne a cabeça da igreja e junto com ele gerou também o corpo místico, que é a igreja. E esta verdade depois se torna evidente quando Maria está aos pés da cruz e Jesus entregando ao discípulo amado, que representava todos os outros, né? Então diz, eis aí tua mãe, né? E esta é uma verdade muito mais profunda, muito mais bela do que certamente eu sou capaz de dizer. Gostaria muito de despertar belos afetos no coração de vocês com isto. E mesmo que não desperte, nós precisamos ter consciência, né? Deus nos deu uma mãe. E com raras exceções, a experiência que nós temos com as nossas mães é sempre muito positiva, de afeto, de cuidado, de carinho, né? Imagina se a gente vive com uma mãe que é cheia de limites, também cheia de pecados como nós, o que nós podemos pensar da mãe de Deus, que também é a nossa mãe, né? Então, o que nós vivemos de experiência positiva com as nossas mães, elevamos à enésima potência quando pensamos em Maria. E por isso devemos nos aproximar com grande confiança de Nossa Senhora, nos momentos difíceis da nossa vida, nos alegres, para pedir, para agradecer, né? E o modo mais fácil de fazer isto é rezando o terço, né? Uma oração muito simples e que todos nós podemos fazer. Segurar naquelas contas para nós deveria ser como segurar nas mãos de Maria, né? Eu morei alguns anos na Itália e tive várias vezes a chance de ir a Fátima, porque ir a Fátima da Itália é como ir a São Paulo. Você pega um voo, com 2 horas você está lá, depois pega mais 1h30 de ônibus e chega em Fátima, né? E depois tive a chance também de, como padre, ficar alguns dias atendendo confissões lá. E é muito bonito diante da capelinha de Nossa Senhora, eu falo de Fátima, mas isso é a mesma coisa em Lourdes, em outros lugares, né? Um mar de gente que passa, né? Que passa e que reza o terço. De vez em quando aparece alguém famoso lá, de vez em quando apareceu o Papa, de vez em quando chega um bispo, um cardeal, mas tem sempre alguém desconhecido e muito simples,
diante daquela imagem, com um terço na mão, rezando. Era muito forte, porque perto da casa onde viveu Lúcia, né, em frente assim, era a casa dos seus tios, e viveu até alguns anos atrás a sua sobrinha neta, né, que ficava ainda diante lá da porta dela, vestida com aqueles costumes característicos de Portugal antigo, de preto, né, com um terço na mão o dia inteiro rezando. Né. No fundo, são essas pessoas que sustentam o mundo, e nós devemos nos aproximar de Maria, sim. Por isso eu queria indicar a vocês para esse ano um bom propósito. Normalmente a gente faz sempre um propósito de vida para um novo ano que começa, né? Então queria insistir com vocês, já fiz isso tantas vezes aqui na paróquia, mas queria fazer de novo, né? Coloquem como propósito, não só para 2025, mas para 2025 no sentido para dar início, né? De rezar o terço todos os dias. Uma oração muito simples, que pode ser rezada andando, pode ser rezada sentado. Claro, sempre é melhor que a gente tivesse um espaço de maior recolhimento, mas nem sempre é possível. Então, às vezes, andando, indo para o trabalho, com os filhos, não importa, né? Mas que nós rezemos o terço todos os dias. Não gasta nem 20 minutos. Todo mundo tem esse tempo. Né? Justamente para que a gente peça à Mãe de Deus aquilo que para nós é muito importante. Que a gente pense no mundo, que a gente pense nas pessoas que nós conhecemos, familiares ou não, amigos, pessoas de longe ou de perto. Intenção não falta. Necessidade deste mundo não falta. Né? Então, tão importante que a gente recorra a esta bondosa Mãe que nós temos. Né? Mas há um segundo aspecto que vem do texto do Evangelho e também da primeira leitura. Né? O texto diz do Evangelho que os pastores, depois de avisados pelos anjos, foram a Belém e encontraram as coisas como os anjos disseram. E aí o texto de hoje diz que Maria escutou todas aquelas coisas e ela guardava no coração e meditava. Nós ouvimos este texto no domingo passado, na festa da Sagrada Família, porque Maria também, vendo o seu filho que falava daquela maneira no templo de Jerusalém, voltou para Nazaré e guardava aquelas coisas no coração. Então, mesmo Maria, que era a pessoa mais aberta à palavra de Deus, não era capaz de compreender tudo, né? E por isso precisava penetrar e acolher aquela palavra que para nós é a palavra de Deus, para ela eram os fatos da vida, né? Então, enquanto ela pensava nisso, fazia uma espécie de léxio divina da própria existência, né? O que para nós fazemos como meditação. Então, Maria repassava todas aquelas coisas. Por que eu estou falando sobre isto, né? Porque hoje é o Dia Mundial da Paz. Vocês ouviram no comentário inicial da missa. E nós começamos nesses últimos dias, no dia 25 em Roma, e no último dia 29 aqui no Brasil, o Jubileu da Esperança. Né? Então, na verdade, o Papa quer com isso nos ajudar a dar ao mundo essa esperança que o mundo tem perdido. E por tantas razões também, por causa da falta de paz que nós temos no mundo. E eu não estou falando só por causa da guerra. E se a gente for pensar muito bem, as guerras que nós travamos fora de nós, que pode ser o marido contra a esposa ou vice-versa, os pais contra os filhos e vice-versa, entre nós amigos, que depois isso se estende entre as nações, entre os países, né? Esta guerra que existe fora de nós, na verdade, é porque existe uma guerra dentro de nós. Né? Nós extravasamos para fora aquilo que nós trazemos dentro do nosso coração. Né? E o primeiro lugar onde que Deus precisa colocar paz é o nosso coração. E a paz verdadeira só Cristo pode dar. E a esperança que o mundo está perdendo porque negaram o passado. Nós olhamos para o futuro e, sobretudo, a juventude tem dificuldade de vislumbrar um futuro diante desse cenário difícil que nós vivemos. Aqui para o Brasil ainda é bom, mas Europa, Ásia, África, que vivem sob a ameaça de uma terceira guerra mundial constante, né? Isto é uma coisa que os jovens sofrem com isto. Eu falei que recentemente nós temos um padre da arquidiocese estudando lá em Jerusalém. Quando a coisa engrossa muito, eu ligo para ele, quero saber como é que ele está, né? E ele conta que de vez em quando está falando no telefone, soa lá o alarme do escudo de ferro de Jerusalém, e ele tem que correr para se esconder no bunker. Agora você imagina um jovem de 14, 15, 16 anos que tem que fazer isso uma vez, 2 vezes, 4 vezes, 10 vezes no mês. E nesses últimos meses, constantemente, entendeu? O que ele pode esperar do futuro? Porque pode cair uma bomba em cima da cabeça dele amanhã, né? Então, para nós, essas coisas são muito distantes, porque não tem míssil caindo no nosso quintal. Né? Às vezes o Papa fala, fica parecendo um certo exagero, porque nós estamos distantes fisicamente, somos um país
nesse sentido privilegiado, né? Mas é uma situação bastante difícil que ameaça essa esperança em relação ao futuro. E por isso a gente vê uma juventude sempre mais centrada no presente, mas não no sentido positivo, porque é uma necessidade de ficarmos no presente que é positiva, mas uma necessidade de ficar no presente porque é a única coisa que se tem. Então é o máximo de prazer com o mínimo de esforço agora. O passado foi negado, o futuro a gente não sabe o que vai ter, né? Por isso a igreja é chamada a devolver essa esperança, a devolver a paz para o mundo, mas essa paz só pode ser devolvida se tiver paz dentro do nosso coração. E por isso a gente precisa meditar tanto a palavra de Deus, porque só Jesus pode entrar lá para colocar paz no nosso coração. Eu tenho sugerido aqui como leitura na paróquia, inclusive todas as vezes que trago esse livro aqui, vocês compram todos, eu já estou providenciando mais, que é o livro Mais Forte que o Ódio, que é uma espécie de autobiografia de um francês chamado Tinguenard. E é muito forte porque a vida dele é catastrófica. Leiam e vocês vão entender. Quem acha que a sua vida é ruim, pode ler esse livro que vai entender que é muito boa. E lá pelas tantas, ele tinha tanto ódio no coração que ele começou a lutar boxe, porque ele precisava extravasar o seu ódio batendo nas pessoas. E foi inclusive campeão por causa disso, porque descarregava todo o seu ódio assim. Depois que ele encontrou Jesus, numa passagem bastante célebre, desculpe se dou spoiler, mas assim aguça o desejo de ler, né? Ele diz assim: pendurei as minhas luvas, deixei o ringue para lutar no ringue do meu coração. E no fundo esta é a verdade. A grande luta nós travamos dentro de nós, e por isso lá nós precisamos de Cristo. E aqui é muito bonito, a gente pode associar as duas coisas, tão bonito fazer isto com Maria, né? E por isso o texto do livro dos Números, quando Arão Deus manda Arão invocar a bênção, né? Invocando o seu nome. E é isso que sobre Maria Deus fez e através de Maria Deus faz ao mundo. E se nós, como Maria, meditando os mistérios do terço, que na verdade são os mistérios da vida de Cristo, deixamos com que esta palavra vá penetrando o nosso coração, vá cavando fundo dentro de nós, né? Então nós vamos adquirindo aquela paz que o mundo tanto precisa. Eu tenho sempre me dado conta mais que, na verdade, há um grito silencioso entre as pessoas, sobretudo aquelas que estão distantes de Deus, um grito de pedido de socorro, um grito silencioso de pessoas infelizes, de pessoas que, no fundo, não encontraram aquilo que estão tanto procurando, porque não encontraram Cristo ainda. E a responsabilidade é nossa, mas ninguém dá o que não tem. Por isso, eu queria sugerir um segundo propósito para esse ano, para começar esse ano, para durar a vida toda, que eu falo também sempre aqui, né? Tirar um tempo para ouvir o Evangelho e meditá-lo, que também todo mundo tem tempo para isso, né? Pode ser os mesmos 20 minutinhos do terço, né? O terço eu ainda brinco, se tiver muito com pressa, aprende em latim, que dá para rezar em 17 minutos e meio, entendeu? Agora, a escritura pode ser 17 minutos e meio meditando. Se você fizer isso todos os dias, junto com a oração do terço, pelo resto da sua vida você vai ver a força que a palavra de Deus tem no seu coração, né, que pode transformar a nossa vida. E se nós fazemos isso, a partir de nós, a começar de nós, o Senhor vai transformando. Transforma o nosso coração, depois daquelas pessoas que estão em volta da gente, e pouco a pouco vai alcançando o mundo. Eu queria desejar, no início desse ano, um abençoado ano novo para vocês. Fiquei contente do nosso encontro hoje, né? Muitos estiveram aqui, jantamos juntos, rezamos juntos. Agora vamos concluir este nosso encontro prolongado, né? Nos encontrando com Jesus na Eucaristia. E nós temos tanta coisa para dar graças a Deus, né? Temos tanto para agradecer ao Senhor pelo ano que passou e por esse ano que se inicia. A sua presença entre nós pela Eucaristia, celebrada no Natal, Maria, a confissão, a igreja, o Papa, né? A palavra de Deus que tem sido proclamada no nosso meio, a nossa família que é a nossa comunidade, tantas alegrias, claro, também problemas, situações difíceis, todos nós temos, né? Não tem jeito de não ter, mas nós estamos aqui, né? O Senhor nos trouxe até aqui, porque Ele está conosco, nos deu força, nos sustentou e vai continuar nos sustentando. Então, assim, de mãos dadas com o Senhor e com a sua mãe, a gente vai caminhando até o dia de sermos todos felizes na casa do Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.